verso 12, Filipenses 1:12 diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousaram falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por porfia, outros porém o fazem de boa vontade, este por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Até aí, deixa aberto, fecha os olhos, vamos orar. Querido Deus, santo, glorioso, infinito, eterno, inacessível, insofismável, inconquistável, glorioso, santo, justo, onipotente, onisciente, transcendente, terrível, poderoso, nos curvamos diante de Ti, Senhor, porque é a única coisa que nos resta fazer diante da Sua majestade, fulgor, glória, magnitude, magnificência. Ah, Senhor, tem compaixão de nós, se apieda de Sião e de todos os lugares assolados da terra. Volta teus olhos compassivos, longânimos, misericordiosos para este lugar. Estende as tuas mãos indulgentes, providentes, salvadoras, sustentadoras sobre nossas pequenas, frágeis vidas. Oh Deus, ampara-nos, acolhe-nos, esconde-nos, firma-nos, dirige-nos, conduze-nos. Tu que sonda os corações e da sinceridade se agrada, vê se há nele algum mal e guia-o pelo caminho eterno. Faz sua graça, Senhor, florescer entre nós. Faz sua graça, Senhor, avivar-nos, curar-nos, santificar-nos. Dá a nós entendimento, Senhor. Somos tão tardios em compreender e assimilar as coisas do reino, as coisas celestes, as coisas eternas. Ajuda-nos. Ajuda o mais fraco aqui, o mais incauto, trôpego, manco. Auxilia-o, ergue-o, sustenta-o. Não desampara nenhum de nós, a despeito dos nossos pecados. Faz teu reino avançar. Receba glória para si e nos conforme à imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero falar com vocês rapidamente aqui, uma palavra bem pastoral, visto que hoje celebraremos a ceia do Senhor. Eu não quero despedi-los depois do tempo, com o tempo estourado e esgotado. Você já se perguntou por que coisas ruins acontecem com o povo de Deus? Por que Deus permite nós passarmos, vivermos, vermos, ouvirmos, presenciarmos certas coisas? Dificilmente vai haver alguém aqui entre nós que já não passou por alguma crise, que já não presenciou alguma tragédia, que já não sofreu alguma perseguição, alguma traição, que já não passou algum tipo de sofrimento agudo. Eu não estou falando necessariamente das nossas lutas diárias. Todos nós, crentes incrédulos, passamos e sofremos. Mas estou dizendo daquelas coisas assustadoras, terríveis, trágicas. Aquela que quando você acorda pela manhã, é a única coisa que você não quer ouvir, nem ver, nem saber. Mas infelizmente, elas nos encontram. Tragédias, infortúnios, acidentes,
doenças graves, infidelidade, coisas assim que trazem a nós angústia, dor, sofrimento. E outros não são só situações ocasionais ou pontuais, são situações que vão se estendendo e se tornam dilemas. Eu vivo o dilema da infertilidade, o dilema de uma doença incurável crônica, o dilema de um casamento em crise que não se resolve, o dilema de uma área financeira que vai se acumulando e vai se estendendo durante anos, o dilema de problemas emocionais, o dilema de dores e aflições que não encontram resposta da parte de Deus e sigo vivendo e sofrendo a cada dia. Por quê? Elas acontecem, e não só acontecem, mas porque acontecem com as cores que acontecem, com os tons que acontecem, com os nuances que acontecem. Algumas parecem até ter requintes de crueldade, coisas assim que, se você não visse, presenciasse, você não acreditaria que alguém é capaz de suportar, de viver. Ou às vezes questionamos a Deus: Deus, é necessário tudo isso? Precisava ser assim? Precisava ser uma provação tão severa? Uma notícia tão drástica, tão traumática? O Senhor não podia ter pegado um pouquinho mais leve, não? Mas geralmente não é assim. Deus é quem impõe os termos e nós, a única coisa que nos cabe é aceitá-los e segui-los. Mas isso acontece. Nós estamos falando aqui do homem mais santo do Novo Testamento, a figura mais imponente do cristianismo que a terra já conheceu, o apóstolo Paulo. É uma figura singular em todos os aspectos. Quando vai se falar de mente, de academicismo, de teologia, quando vai se falar de missões, de evangelismo, de plantação de igrejas, o apóstolo Paulo é o primeiro nome que vem na lista. Quando vai se falar de abnegação, renúncia, piedade, santidade, justeza, a sua mente vai convergir no apóstolo Paulo. Que figura doce, que homem que amava a Cristo. Você não encontra quase nas 3 epístolas um deslize de Paulo. A fidelidade desse homem a Cristo e a palavra dele era tão grande que fica até difícil fazer qualquer comparação com esse homem. E ele está aqui, ele foi chamado para ser um dos grandes embaixadores de Cristo. Era o grande bandeirante da fé, responsável para levar o evangelho, o reino, em todo o mundo gentílico. Era o apóstolo Paulo. Mas de repente, esse apóstolo, que já passou e havia passado por várias aflições, situações, estava com planos de expandir o reino de Deus, cheio de esperança, de projetos, de planos, de expectativa. Mas o apóstolo Paulo é pego, ele é algemado e ele é preso, e agora ele está em uma cadeia em Roma, preso com 2 soldados, um de cada lado, que fazem turno e retorno, de modo que ele não fica nem um minuto sequer sem estar acorrentado ou vigiado por um guarda romano. Todos os planos de Paulo pareciam estar frustrados. Ele perdeu a sua liberdade, ele não pode mais viajar, ele perdeu a sua privacidade, ele está encarcerado. Como pode Deus permitir uma coisa dessas para um homem tão fiel como esse? Não só fiel, era um homem que estava a serviço de Deus, trabalhando para Deus, e agora ele está impedido de continuar o seu trabalho. Está longe de família, longe de amigos, longe da igreja, com todos os seus direitos
retirados e caçados. E ele vai dizer aqui: quero ainda cientificar-vos que as coisas que me aconteceram. Ele fala isso. Lá da cadeia, da prisão, ele vai escrever à igreja que está em Filipos, aos cristãos de lá. Porque ele vai prestar contas, porque todos eles estão aflitos. A igreja está chocada com a notícia. Paulo foi pego. Paulo foi preso. Os planos foram todos adiados, a missão foi interceptada. Ele está preso. A igreja entra em pânico. Fala: o evangelho fracassou, a expansão do reino fracassou. Pegaram o nosso principal filho, o nosso grande expoente, o nosso grande arauto, e ele está preso. E ele vai escrever para prestar contas a eles, e para acalmá-los. E de tantas coisas que ele escreve, ele então explica por que pessoas santas, pessoas justas, pessoas fiéis, pessoas que estão a serviço de Deus, sofrem, passam por provações, contemplam tragédias, sofrem humilhações, privações, dessa forma. E eu quero compartilhar isso com você, porque pode ser que muitos estão com interrogações na cabeça. Por que eu casei com esse homem que só me faz sofrer? Por que eu estou ao lado de uma mulher que não tem nenhum apreço por Cristo e é um fardo para mim? Por que eu orei, criei, cuidei dos meus filhos e eles estão me deixando e seguindo este mundo de uma forma cruel, malvada, fria e calculista? Por que eu não consigo ter uma vida financeira digna e sou uma vergonha para os familiares da minha mulher ou para os familiares meus próprios familiares e para a sociedade presente? Por que essas coisas acontecem? Por quê? O texto diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos que as coisas que me aconteceram. Pega essa frase. Imagine que alguém está voltando de uma estrada e sofre um acidente em alta velocidade, um capotamento. O carro está cheio de crianças, o marido está ao volante, é uma família cristã, mas aconteceu isso. O texto sugere que coisas acontecem conosco, coisas acontecem conosco, tragédias acontecem conosco, tribulações vêm até nós. Qualquer dia você que vai estar aqui dizendo: aconteceu comigo, aconteceu lá em casa, aconteceu nos exames, aconteceu na minha família, aconteceu comigo. Paulo agora é a vítima. Aconteceu comigo, Filipenses. Fui pego, fui encarcerado, fui acometido de um mal. Essas coisas acontecem. E você está aí dizendo: comigo também. 3 anos atrás, quando eu fui mexer no celular dela, eu vi aquilo que eu temia, aconteceu comigo. Quando eu cheguei no quarto do menino para arrumar as gavetas e abri a gaveta, eu vi um objeto lá que eu não esperava ver, aconteceu comigo. Quando eu fui fazer um exame de rotina para ver uma situação, o exame detectou outra situação grave, aconteceu comigo. Por que acontece? Comigo, o nódulo, o câncer, com meu filho,
Com meu filho, não. Com meu casamento. As coisas que me aconteceram, acontecem. Por quê? Veja só, vocês vão entender. Eu vou tentar dizer. Veja só. O apóstolo Paulo foi separado para pregar o evangelho, ok? E fez isso como ninguém. Pedro foi separado para ser apóstolo dos judeus. O grande ofício de Pedro é levar o evangelho aos judeus, aos da circuncisão. Tal região de Pedro era menor, ficava ali nos limites da Palestina, na Judéia. O apóstolo Paulo foi chamado apóstolo dos gentios. Então, o desejo de Paulo é pregar o evangelho no mundo inteiro. E na época, quem era a nação, ou qual era o regime que predominava? Era o Império Romano, que dominava o mundo inteiro, ou tinha a maior parte dos territórios sob o seu domínio. E a sede do Império Romano era Roma. E Paulo tinha desejo de expandir o evangelho, e ele queria pregar o evangelho no coração do império. Mas aqui, até na altura desse tempo, o cristianismo já estava se espalhando e já representava uma ameaça, visto o que aconteceu com Pôncio Pilatos e Herodes por causa de Jesus. O tumulto do ministério de Jesus, morte e ressurreição, já abalou muito o império e trouxe muita dor de cabeça para César. Então já via o cristianismo como uma ameaça, de forma que era impossível Paulo entrar em Roma, porque se ele conseguisse entrar, tudo saía e entrava a partir de Roma, e ele conseguiria, se pregasse na capital, fazer com que o evangelho se espalhasse ainda mais. E não tinha jeito, seria muito difícil um homem como Paulo entrar em Roma. Agora vejam só, quando Paulo é preso, e ele passa por Félix, Festo e Agripa, Paulo, ele adquiriu a sua cidadania romana, ok? E quando eles vão julgar, Paulo apela para César, ok? O que é apelar para César? Eu quero um julgamento romano. Então, através da sua prisão, Paulo é condenado e é enviado para Roma para ser julgado lá. E o texto diz aqui que eu quero cientificar que as coisas que me aconteceram, lembra que eu falei das coisas? Eu fiz um drama, as coisas terríveis, dor, morte, infidelidade, traição, as coisas que aconteceram. E com Paulo, as coisas que me aconteceram, o quê? As algemas, o julgamento, a prisão, elas têm contribuído para o progresso do evangelho. Como assim? A única forma de Paulo entrar em Roma para pregar foi através da prisão. Ao ser preso para ser julgado em Roma, Paulo então é enviado. Mal eles sabiam que estavam enviando um missionário, o maior de todos, no coração do império. Então veja só, finalmente Paulo conseguiu o que ele queria, entrar em Roma. E qual foi o meio que Deus encontrou para fazer isso? As coisas que me aconteceram. As prisões. Foi as prisões. E veja só, Paulo foi preso, e ele ficava, preste atenção, vigiado por 2 sentinelas, alguns falam 4 até 8 por causa dos turnos e retornos, uma à mão direita ou à esquerda.
eram soldados. Mas preste atenção, quem eram esses soldados? O texto diz que era a guarda pretoriana. Quem era a guarda pretoriana? Eram os soldados do próprio César, eram os soldados que assistiam no palácio do império, eram os soldados da guarda pessoal de César. Agora você imagina um soldado amarrado 12 horas com Paulo, e outro que? 12 horas comigo? É muito tempo para eu evangelizar. Ele começou a evangelizar, e esses guardas começaram a se converter, e eram enviados para o palácio, para o coração do império, convertidos, de modo que no capítulo 4, verso 12, Paulo vai dizer: vos saúdo os da casa de César. O quê? Os da casa de César? Já tem gente da casa de César salvo? Sim. Mas como foi feito isso? Foi quando esses guardas, vigiando Paulo, foram por ele evangelizados, e através da evangelização salvos, e começou a acontecer conversões em Roma, e alguns estudiosos dizem que todo o império começou a ser alcançado. Como? Através das coisas que me aconteceram. Você deseja muito ir a Roma, não deseja, Paulo? Desejo. Você deseja muito ganhar almas do mundo inteiro? Desejo. Você deseja muito que o evangelho se espalhe por todo o mundo? Desejo. Isso só pode acontecer se você entrar em Roma, não é? Pois então, agora você vai saber por que eu permiti que isso acontecesse com você, Paulo. Por quê? Porque essa era a única forma de você entrar em Roma, através de sofrimento, privação, humilhação, vergonha e tribulação. Então Paulo está dizendo que aquelas coisas que aconteceram tinham um propósito. Na verdade, era a resposta de oração de Paulo. Era para colocar ele lá e fazer o que ele mais desejou em vida: anunciar o evangelho no mundo inteiro. Jesus disse assim, João capítulo 13, se eu não me engano. Está tendo um ritual ali dos lava-pés com os discípulos, e Jesus está fazendo coisas que está constrangendo os discípulos. Ele tira as roupas, fica despido, pega a bacia com água, se ajoelha, põe uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. E ele fala assim, o que faço agora não compreendereis, mas compreendereis. Algumas coisas nós não compreenderemos agora, mas chegará o dia que compreenderemos. Talvez quando esse homem recebeu a sentença, ele nem sabia se ia estar vivo, ele nem sabia se ia resistir à viagem de barco até Roma. Talvez ele por algum momento pudesse ficar com medo, mas quando as coisas foram clareando, tomando forma, então ele foi entendendo. Esta é a palavra para você. As coisas que aconteceram com você, as coisas que sobrevieram sobre você, as coisas que você viu, as coisas que Deus permitiu você ouvir, as coisas que Deus permitiu você ver, os caminhos que você teve que passar para chegar até aqui, as coisas horrorosas, essas situações que aconteceram, têm contribuído para algum bem, para a sua alma, para a sua família, para o reino de Deus, mesmo que você ainda não entenda.
É isso que eu quero dizer a você. Por que eu peguei essa doença? Essas coisas te aconteceram para progresso do Evangelho, para sua santificação, para sua conversão, para a salvação da tua casa, para botar você de joelhos. Tem algum propósito nisso. Não se esqueça disso. A vida do cristão não é uma vida que está à deriva, não é a vida que obedece às forças e às leis cegas do acaso. Não! Está tudo dentro da agenda de Deus. Você precisa entender isso. O verso 14 ainda vai mais longe. A situação de Paulo não alcançou só Roma, os incrédulos, mas a igreja. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousaram falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ela não some. Veja só o que a prisão de Paulo trouxe. Ela alcançou os dois eixos do reino de Deus, o mundo pagão e o mundo cristão. Ele alcançou Roma, alcançou o império, alcançou a guarda pretoriana, mas alcançou a igreja. Os irmãos, a igreja de Roma estava abatida, estava encurralada, acovardada, sonolenta. É óbvio, ser cristão no primeiro século era sinal de espada, de morte. Mas quando essas pessoas souberam o quê? Paulo foi preso, Paulo está sendo trazido para cá, e Paulo está fazendo uma arruaça na prisão, sem medo, pregando destemidamente. A igreja foi avivada. Houve um avivamento em Roma, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousaram falar com mais coragem a palavra de Deus. Vendo aquele homem preso por Cristo, acendeu-se um fogo em Roma. Agora, o que fez esse fogo, esse despertamento em Roma? As coisas que me aconteceram. Deus está usando isso, menino, para despertar tua mãe, para despertar teu pai. Deus está usando isso, mulher, para despertar teu marido, para despertar tua esposa, homem. Deus está fazendo isso para despertar teus filhos, pai ou mãe. Mas como Ele vai fazer isso, pastor? Através das coisas que você está passando, das coisas que você passou e das coisas que você vai passar. A igreja se contagiou, se avivou, foi encorajada. Você entende? Todos nós aqui podemos testemunhar isso. Todos nós passamos por coisas, ou ainda passamos, e perguntamos por quê? Porque essas coisas, de alguma forma, vão contribuir. Entenda, ele não entraria em Roma se não fosse pelas cadeias. Você precisa entender que talvez orações que você fez passem por isso que você está passando. Você precisa passar por isso, para que alcance, chegue no caminho, no alvo que você traçou. Então não tem nada de errado. Esse é só um meio para chegar aonde você deve chegar, tem que chegar. E ouça, vai chegar. Qual que é o meio, pastor? As coisas que me aconteceram.
Quem foi salvo aqui diz amém. Por quem que você foi salvo? Por quem? Por Jesus. Ok? Jesus, para te salvar, sabe o que aconteceu? As coisas que aconteceram com Jesus, um dos 12, dominado pelo diabo, negocia um plano e uma armadilha para entregar Jesus ao custo de 30 moedas, e no Getsemane, com um beijo, trai o Filho do Homem e o entrega às autoridades judaicas e romanas. As coisas que aconteceram com Jesus foram o meio da salvação nos alcançar. Que coisas? A traição, o julgamento injusto, a morte numa cruz romana. Sem ela, sem a traição, sem a injustiça dos homens, sem a morte por crucificação, nós não seríamos salvos. As coisas... Por quê, pastor? Porque esse foi o meio do Filho salvar. Ele tinha que ser traído, morto, escarnecido. Mas as coisas que aconteceram a Jesus, contribuíram para o progresso, a fundação do reino de Deus. Não existe nada errado com a agenda de Cristo. Está tudo sob o controle. O pai tinha 2 filhos. O mais moço pediu: dá-me parte da minha herança. Imagina se acordar com essa notícia. O pai está tranquilo. O pai serve a Deus, a mãe serve a Deus. Crentes fiéis, dizimistas fiéis, cria os filhos dentro da igreja. Aí um dia acorda o filho, a filha: dá parte da minha herança. Significa: eu não quero mais a sua igreja, não quero mais seu Deus, eu não quero mais sua Bíblia, eu não quero mais suas ordens. E foi. Por quê? As coisas que me aconteceram, meu filho desviou, tatuagem, drogas, prostituição, bebeu iniquidade. Mas para quê? Para que lá no chiqueiro, quantos trabalhadores do meu pai têm pão em abundância, e eu sou morrendo, padecendo de fome. Caindo em si disse: voltarei para o meu pai e dir-lhe-ei: pai, trata-me ao menos como um dos seus empregados. Essa foi a forma que Deus encontrou de salvar o filho pródigo, fazendo beber o fel do mundo e morar entre os porcos, para que lá, meu irmão, na servidão do mundo e de Satanás, ele reconhecesse que Jesus é precioso, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, as coisas que aconteceram àquele pai com o filho dele foram meio que Deus usou para trazê-lo para Cristo. Entendeu? Espera aí. O senhor está querendo dizer que o meu filho não ter convertido agora com 15, 17 anos, com as minhas orações, antes ter sido desviado e comido bolotas de porcos, isso está dentro da agenda de Deus? Sim. Isso pode ser um meio para Ele salvar eles? Sim. Eu já falei isso várias vezes. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui, Gustavo. O que o filho pródigo fala quando ele está no chiqueiro, Denilson? Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com a bunda? Ele sentiu um desejo pelo pão tão grande, mas presta atenção, ele já tinha esse pão todo dia, ele morava com o pai,
mas ele não via o valor do pão, até que ele foi para uma terra distante, até que ele perdeu tudo, até que ele ficou no chiqueiro. Aí ele percebeu: meu Deus, o que eu perdi? Como era bom o conforto da meu pai, a cama, o pão, agora eu estou aqui. Assim é com o evangelho. Tem menino, criança que nasce na igreja, nasce nos cultos, mas não vem o valor da igreja, não vem o valor do evangelho, não vem o valor dos cultos. Só depois que eles saem, que eles tomam a surra do diabo, do inferno, então eles vão entender: meu Deus, como meu pai estava certo, como era preciosa a igreja, como era tremenda a comunhão com os irmãos, como Jesus é tudo que eu preciso. Alguns meninos só verão o valor que o evangelho tem, só verão o quanto Cristo é bom, quando descobrirem o quanto Satanás é mau. Só verão o quanto o evangelho satisfaz, quando verem o quão vazio é o mundo. E foi isso. Estava todo dia com o pão, lá no chiqueiro. Meu pai tinha razão, minha mãe tinha razão. Meu Deus, eu quero. Fique tranquilo, pai, você orou, você ensinou, descansa, descansa. O Senhor está na cola deles, está vendo cada um deles. Eles vão ter que passar por esses caminhos, para eles aprender que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Feche os olhos, vamos orar.
Música